Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Onde você se encontra neste momento? Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Este programa está sendo transmitido em Recife, região metropolitana, pelo Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também em nosso Spotify e em todo o nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Hoje estudaremos a terceira lição com o título O Corpo e as Consequências do Pecado. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pai, te amo, Alessandro. Amém, pastor Jackson. Do presbítero Timóteo Gomes. Pai, te amo, Timóteo. Pai, Senhor, pastor Jackson. E do auxiliar e professor irmão Givanildo Herman. Pai, te amo, Givanildo. Paz do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, destacaremos as consequências do pecado sobre o corpo humano. Falaremos do sofrimento, envelhecimento e esperança na glorificação. Elencaremos o impacto da queda do ser humano e, por fim, veremos a redenção oferecida por Cristo. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, o texto áureo desta semana? Pois não, pastor. O texto áureo diz assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Irmão Timóteo, o senhor poderia ler, por favor, a verdade prática da semana? Pois não, pastor. A verdade prática nos diz que o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Irmão Givanildo, quais os objetivos da semana? A lição possui 3 objetivos. O primeiro, analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. O segundo, explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. E o terceiro e último, refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Gênesis capítulo 3, versículos 17 ao 19 e Eclesiastes capítulo 12, versículos 1 ao 7. Acompanhe conosco. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as 2 portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra,
como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a terceira lição que tem como título O Corpo e as Consequências do Pecado. Semana passada estivemos estudando a lição de número 2, que teve como título O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. E naquela lição nós pudemos reconhecer que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. Nós aprendemos também a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como o desprezo do corpo e sua idolatria. E também aprendemos a compreender o papel do corpo nas relações interpessoais na vida congregacional e no culto a Deus. Esta semana nós continuamos esta abordagem, agora de maneira especial, agora no pós-queda. Aprendemos semana passada sobre o propósito do corpo e hoje nós vamos aprender que o ser humano foi criado perfeito, entretanto com direito e com livre arbítrio para decidir se gostaria ou não de obedecer a Deus e, como consequência, todos nós já sabemos, Gênesis 3 nos mostra a maior tragédia da história da humanidade, a queda do homem. Evangelista Alessandro, esta lição desta semana, ela trabalha também, ela dialoga com a chamada doutrina do pecado, é a gênese da doutrina do pecado. Por isso que sempre pontuamos aqui que os 3 primeiros capítulos de Gênesis são essenciais para a compreensão destas doutrinas, considerando que a interpretação literal, como Jesus entendeu literalmente, como Paulo em suas abordagens também entendeu Gênesis 1 a 3 de maneira literal, formam a base, vamos dizer assim, o germe, ou a semente das doutrinas que vão ser desenvolvidas de maneira bem mais clara, bem mais abrangente no Novo Testamento. Perfeito, pastor. E essa lição, como o senhor falou, ela se comunica, eu diria até que é a continuação do assunto das lições anteriores que estudamos, né? E ela tem uma importância singular porque a ideia da lição, central da lição, é mostrar que esse corpo que foi feito de forma perfeita, e essa perfeição aqui a gente já pode adiantar que é uma perfeição derivada, não é uma perfeição divina, porque ele é uma criatura, o homem foi criado. Então só o fato de ser criado, como está no texto de Gênesis, a Trindade Santa, né, se reuniu e disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então só o fato do homem ser uma criatura, essa perfeição já é uma perfeição derivada, já não é uma perfeição divina, por assim dizer. Então, como estávamos falando, esse corpo que foi feito de forma perfeita, mais limitada, refletia, e ainda reflete, a própria imagem de Deus. Não no sentido de imagem física, porque Deus não tem corpo, não é? Mas a imagem de Deus no seu sentido pleno, no sentido de personalidade e pessoalidade. Porque o corpo reflete a personalidade das pessoas, não é? E esse pecado, quando o pecado entra na história da humanidade, ele vai trazer consequências. E é aí onde entra o cerne da lição, não é? Aquilo que não existia no projeto inicial de Deus, para aquele homem que tem um corpo, vai começar a existir. E aí nós vamos ver as consequências desse pecado, consequências espirituais, a saber, a separação de Deus com o homem. Romanos 3:23, Paulo diz isso porque o pecado entrou e trouxe uma separação entre Deus e o homem, mas as consequências também, como veremos, pastor, no decorrer dessa lição, consequências físicas, e aqui entra a questão das próprias enfermidades e também certas limitações que provavelmente o homem não teria antes da queda, ou não tinha antes da queda. E terceiro e último, para terminar, pastor, além das consequências espirituais e consequências físicas, questões também emocionais. É aí onde vai entrar toda uma questão que envolve, inclusive, a própria alma, como falamos na lição passada. Então, essa lição, pastor, ela é extraordinária
e está dentro ainda do que nós falamos a semana passada, que é da antropologia bíblica. Irmão Timóteo, esta lição, ela traz uma abordagem bem interessante, né? Porque quando falamos de perfeição, algumas pessoas entendem que a perfeição implica em ausência de vontade ou ausência de queda. O evangelista trouxe aqui uma introdução maravilhosa, que ele relacionou o fato de termos sido criados à imagem de Deus e termos recebido de Deus esse livre-arbítrio. Nós temos sim, como em Adão, teríamos sim a possibilidade, Adão teve sim a possibilidade de decidir errado como ele decidiu. Então, o conceito bíblico de perfeição aplicado a Adão não isenta em nenhum momento a responsabilidade de Adão ou a falta de decisão, a falta de capacidade de decidir alguma coisa. Ao contrário, ele foi criado perfeito, mas não foi criado impecável. Como Jesus, por exemplo, e aí fazendo agora uma comparação à luz de Romanos 5, Jesus também se submeteu, Jesus assumiu uma forma humana, mas a forma humana que Jesus assumiu não isentava Jesus de, se decidisse pecar, de pecar. Tinha a mesma possibilidade. O escritor aos Hebreus, inclusive fazendo esse destaque, ele diz assim, que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então deixa claro de que havia possibilidade, eu sei, por mais estranha que seja essa ideia de imaginar Jesus pecando, mas é bom entender de que a forma como que Adão ele foi formado, guardadas as devidas proporções, Jesus seguiu a mesma natureza. A natureza que Jesus tinha é a mesma natureza que Adão tinha, só que antes do pecado, com as mesmas possibilidades. A diferença é que Adão foi tentado lá no Jardim do Éden, caiu, e a tentação de Jesus, vou dizer assim, foi numa situação ainda mais avançada, porque Adão foi um momento que ele tentou e caiu, foi tentado e caiu. E Jesus foi durante toda a sua vida, em especial na tentação dos 40 dias, Lucas descreve de que a tentação de Jesus foi uma tentação diária. Todos os dias, durante os 40 dias, ele foi tentado. Isso mostra, de um modo geral, a excelência do testemunho e da vida de Jesus. Positivo, pastor. É importante destacarmos que o ser humano ele não foi feito de forma impecável, do ponto de vista da impecabilidade. Então, o ser humano ele estava suscetível ao pecado mediante o poder de escolha. O senhor falou bem a questão do livre-arbítrio, que é uma coisa que vai ser tratada nessa lição, dava ao homem, a Adão no caso, a possibilidade de escolher obedecer ou não obedecer a Deus. De igual forma, Cristo. Cristo, ele é chamado de segundo Adão justamente por isso, por ter sido feito, como o senhor disse, guardado as devidas proporções, nas mesmas características, com o mesmo objetivo, só que diferente de Adão, Jesus conseguiu resistir às tentações que lhe foram impostas, não somente naquele momento, mas a Bíblia diz que o diabo se ausentou dele por um espaço de tempo e retornou a tentá-lo novamente. Então, Jesus, ele foi tentado, inclusive, lá na sua última semana, quando foi orar, no Monte das Oliveiras, né? E Jesus sentiu aflição muito grande, e o diabo tentando a todo custo demovê-lo do propósito da missão que Deus estabeleceu para ele, que foi, de fato, morrer na cruz para redimir nossos pecados. Então, Adão tinha essa possibilidade, e a perfeição aí fala do fato de Deus ter feito ele de forma plena, concreta, a imagem e semelhança do próprio Deus, mas com a possibilidade, sim, de errar, de desobedecer. Vamos para a próxima tela, por gentileza. E aí, irmãos Givanildo, nós temos o mapa mental. Muito bem, esse mapa mental, como sempre nós comentamos aqui, ele traz o resumo de toda a lição, né? A temática principal é a antropologia bíblica, né? Que é a doutrina do homem à luz da Bíblia, e está baseado nos tópicos e subtópicos da lição. Primeiro tópico, nós vamos analisar da perfeição à morte, como é que o homem foi criado perfeito e veio
consequentemente a morte, como a consequência da sua desobediência. E aí esse tópico tem 3 subtópicos: a certificação divina, pecado e dor, velhice, autenticidade e gratidão. O segundo tópico tem por objetivo explicar a responsabilidade humana, onde nós vamos estudar 2 subtópicos, né? Corpo e livre-arbítrio e a potencialização do sofrimento. E o terceiro e último tópico, vamos refletir o que ocorreu com o homem, do abatimento à glorificação, ou seja, aquilo que vai ocorrer também no futuro. Esse tópico tem 3 subtópicos, que é a realidade das enfermidades, enfado e canseira, e o corpo glorificado. Traz uma síntese, um resumo, e é importante que o professor administre bem o tempo, né, levando em conta o tempo para cada tópico, para que ele possa, dentro de 50 minutos aproximadamente, trazer o comentário de toda a lição. Daí a importância de um planejamento Isso, da aula, né? O Exato. professor precisa planejar. E como sempre o senhor orienta aqui, né, se o professor gastar em média 15 minutos em cada tópico, né, então digamos que ele vai investir 5 minutos numa introdução, 15 minutos em cada tópico, ele ainda tem 10 minutos mais ou menos para concluir a lição, para tirar dúvidas. Então é importante que seja bem administrado esse tempo para que possa decorrer todo o assunto, explicando, tirando as dúvidas e assim esclarecer melhor a lição. Vamos para a próxima tela. E aí a próxima tela, irmãos, nós temos o texto áureo, que é importante que o professor, no momento da introdução à lição, leia o texto áureo e explique o porquê Exato. do texto áureo está ali na Exatamente. revista. Que é o texto de ouro da lição, né? Então, o texto áureo diz, está baseado em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, que diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. É importante, pastor, que o professor explique que às vezes as pessoas têm uma ideia errônea que o homem passou a trabalhar por conta da queda. Não, o homem já trabalhava, né? Deus deu a Adão a incumbência de arar a terra, cuidar do jardim, dar nome aos animais. Adão era o administrador, né? Deus disse que ele dominasse sobre a criação. Agora, por conta da queda veio as sequelas, né? A terra tornou-se maldita, a terra passou a produzir espinhos e cardos, então o trabalho tornou-se mais árduo, mais difícil, mas o homem já trabalhava antes da queda. E aí, na Bíblia de Estudo Pentecostal, página de número 37, tem uma informação importante acerca desse texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, que diz: o castigo imposto sobre o homem e a mulher, bem como o efeito do pecado sobre a natureza, tinha o propósito de relembrar à humanidade as consequências terríveis do pecado e de levar cada um a depender de Deus com fé e obediência. É um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal acerca do texto áureo da lição. Só somando com essa questão que o senhor falou aí sobre a origem do trabalho, algumas pessoas, até num jargão popular, eu já vi alguém dizer assim: se eu soubesse quem criou o trabalho, eu matava, né? A gente já viu até de maneira depreciativa falando sobre o trabalho, só que o trabalho ele foi criado por Deus. Por Deus. Só para somar o que o senhor Isso. falou, Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus diz o seguinte a Adão: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer você certamente morrerá. Veja que a orientação com relação ao trabalho vem antes da queda, né? Está em Gênesis 2 e 15. A queda fez com que o trabalho fosse mais laborioso, fosse mais pesado, mas o trabalho, quem criou o trabalho foi Deus, e Deus não colocou Adão, evangelista, lá no Éden, para que Adão pudesse reinar e sentar lá e ficar só observando a natureza, né? Não, Deus colocou, e a finalidade de Deus ao criar o ser humano é que o ser humano entrasse em movimento, não ficar parado, ele entrasse em movimento, e isso fica claro quando Deus designa atividades objetivas, porque o homem não só recebeu a missão de cultivar e guardar, mas também a missão de dominar, de gerenciar
toda a criação. Perfeito, pastor. E acrescentando ainda mais um pouco, quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o trabalho também entra aqui. Porque Deus trabalhou durante 6 dias e no 7º ele descansou. Então, quando Deus fez o homem à sua imagem, fez a imagem de alguém em atividade, em ação, não é? Quando o texto diz que Deus colocou o homem e pediu para que ele ordenou, melhor dizendo, para que ele lavrasse e guardasse, esse tipo de atividade, como é, por exemplo, defendida por alguns como o primeiro momento em que aparece uma administração na Bíblia, né? Sim. É uma ação administrativa, por assim dizer. Deus é um ser também que trabalha e que administra a sua criação. Então, a gente geralmente, quando olha para o texto que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, a gente pensa nas semelhanças espirituais, nas semelhanças morais, não é? Não físicas, como já falamos aqui. Mas esta atividade também esse ponto também faz parte dessa semelhança de Deus. Deus como um ser que trabalhou, como um ser em atividade, disse ao homem que ele fizesse a mesma coisa. Então o trabalho não é de forma alguma uma punição de Deus. Mas eu achei muito interessante quando o Senhor disse que depois do pecado ele fica laborioso. É por isso que o Senhor disse, depois do pecado. Veja que aqui ele não fala sobre suor do rosto. Mas lá na frente, quando Deus diz ao homem, depois da queda, olha, tu trabalharás, vai nascer espinhos, antes não tinha menção disso, e esses espinhos vão te trazer dores, por assim dizer, vão te trazer incômodos. E aí sim, esse trabalho que foi uma ação divina, o homem que dignifica o homem, ele vai trazer agora consequência no sentido de que você ia receber algo pelo seu trabalho apenas por prazer, mas agora você vai receber por prazer, mas também por meio do sofrimento e até mesmo, por que não dizer, da dor. E é um trabalho não só físico, mas é um trabalho também intelectual, porque quando Deus designa o homem para dar nome aos animais, Deus estava desenvolvendo a capacidade cognitiva de Adão, da criatividade. Porque uma coisa é, por exemplo, você ter algo já existente e nominar algo a partir de algo já existente. Exato. Outra coisa é o que ocorreu com Adão. Adão criou, como um ser intelectual, ou seja, o trabalho não envolveria apenas o aspecto físico de cultivar e lavrar a terra, como também o aspecto só gerencial, como o senhor colocou, de gerenciar, mas a produção intelectual. De Deus com Adão, permitiu que Adão desenvolvesse nomes para os animais, e aí desenvolvendo a capacidade, eu fico imaginando a capacidade intelectual que Adão possuía lá na sua origem. Se hoje nós temos homens na história que entraram pela história por sua capacidade intelectual, pela capacidade de contribuir para a ciência, para diversos campos do conhecimento humano, e a gente fica impressionado, eu fico imaginando a capacidade que Adão tinha antes da queda. Perfeito, pastor. É claro que a gente não pode tomar como medida, por exemplo, tudo que se escreve, tudo que se diz sobre Adão. Mas um determinado autor, um teólogo, achei interessante o comentário dele, que ele disse que Adão tinha essa capacidade, como o senhor disse, intelectual, porque apesar de ter caído, aqui é o início da queda, por assim dizer, o pecado ainda não havia se desenvolvido e degenerado à imagem de Deus como hoje, por exemplo. A cada dia que se passa, o pecado vai aumentando. Verdade. E a degeneração física, espiritual, intelectual, emocional, ela vai também acabando, não é? Até pelo fato de quantos anos Adão viveu, quase 1000 anos. Então isso mostra de que naquela época o seu ser, a constituição do ser de Adão, ainda apesar do pecado, manchado pelo pecado, afetado pelo pecado, ainda tinha proezas de Deus que hoje nós não temos, né? E esse determinado autor, ele diz que
é interessante essa fala dele, que além dessa capacidade intelectiva ou intelectual, como queira chamar, ele tinha capacidades físicas, né? Provavelmente Adão não cansava como nós nos cansamos aqui, com poucas horas de trabalho, né? Ele conseguiria, quem sabe, percorrer uma distância muito mais longa, quem sabe até estar debaixo de água, das águas, com mais tempo. Há uma tribo, por exemplo, estava vendo isso recentemente, que uma tribo na África, não lembro o local exatamente, em que os homens conseguem ficar até 4, 5 minutos debaixo da água, pastor. Eu achei isso extraordinário. Agora imagine Adão. É provável, não é? A gente não pode aqui, isso aqui é uma ilação até, mas é provável que nessa capacidade ele tivesse condições até de passar mais tempo do que isso, não é? Sim. Então é mais ou menos por aí, o pecado realmente trouxe essa consequência, minimizando o poder físico, intelectual, emocional de Adão. Com certeza. Queridos irmãos, nós vamos para um rápido intervalo, o assunto só está iniciando, já está esquentando aí, está iniciando, mas não sai daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a terceira lição que tem como título O Corpo e as Consequências do Pecado. E no bloco anterior nós trouxemos aqui uma introdução sobre a lição desta semana, comentamos aqui sobre Adão, o ser criado perfeito e o que essa perfeição implica, e nós comentamos aqui que essa perfeição não implica em impecabilidade. E aí comentamos e fizemos até um paralelo aqui com a pessoa de Jesus e concluímos o bloco falando das possíveis capacidades sobre-humanas, vamos assim dizer, comparado com a situação do homem pós-queda, capacidades sobre-humanas que Adão possuía numa situação antes da queda. Mas vamos agora para o próximo tópico de nossa lição, vamos chamar aqui o primeiro tópico da perfeição à morte. Primeiro, a certificação divina, segundo, pecado e dor, terceiro, velhice, autenticidade e gratidão. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, irmão Timóteo, nós temos aí a tela da perfeição à morte. Eu queria que o senhor pudesse ler, por favor, e comentar alguma coisa. Pois não, pastor. A tela diz que Adão não foi criado impecável, nem pecaminoso, mas sim perfeito. Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Deus dotou Adão do livre arbítrio, com o qual ele era capaz tanto de obedecer quanto de desobedecer ao Criador. Ele escolheu desobedecer a Deus e a sua queda arruinou toda a humanidade, distanciando-a de Deus. Pastor, perceba que é interessante, me permita ler esse mesmo texto de Eclesiastes 7:29, na Bíblia Viva, diz o seguinte: e descobri também que, embora Deus tenha criado o homem perfeito, cada um preferiu cuidar da sua vida do seu modo e todos acabaram se desviando. Então perceba que a palavra retidão aí no original fala de uma perfeição em relação à questão do poder de escolha. O homem foi feito sem pecado, ele não era pecaminoso, mas tinha a possibilidade de desobedecer ao próprio Deus. É interessante que quando nós vamos ler a questão de Gênesis 2, 16 e 17, como o senhor leu, diz que ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perceba que Deus dá ao homem uma orientação e diz a consequência caso ele venha a desobedecer essa orientação. Então Deus sempre foi muito claro com Adão em relação à sua capacidade, ao seu poder de escolha. E é interessante dizer que o livre-arbítrio, ele não foi manchado, maculado ou aniquilado com a queda do homem. Porque existem algumas linhas que defendem que o homem ele perdeu esse poder de decisão. E, na verdade, o ser humano, ele conservou, Deus conservou isso no homem, em relação a essa questão mesmo pós-queda. Esse ponto, ele é, vamos assim dizer, nevrálgico nesta lição, porque se tem falado tanto de livre-arbítrio hoje, né, da ausência desse livre-arbítrio, seguindo toda uma linha teológica que foi desenhada ao longo da história, negando essa possibilidade. Se fala até de
livre-arbítrio para Adão, mas não para aqueles pós-Adão. Diz que essa linha, entre outras coisas, defende que o ser humano perdeu completamente o livre-arbítrio e toda a sua decisão em relação a Deus é uma intervenção direta de Deus. Só que entra o grande problema de entender completamente esta revelação, porque a Bíblia, ela, ao longo da revelação, que é progressiva nas Escrituras, ela aponta perfeitamente outros casos, mesmo no pós-queda, de homens que foram instigados por Deus a tomar sua decisão, que diga a Israel, em todo o Antigo Testamento, a tomar a sua decisão sobre seguir ou não a Deus, servir ou não a Deus. Então isso mostra de que esta linha teológica é uma linha teológica equivocada, a gente respeita quem defende, né, mas não é aquilo que está exaurido nas Escrituras. Vamos para a próxima tela, por favor. E a próxima tela continua, irmão Timóteo. Pois não, pastor. A próxima tela diz que a queda no Éden arruinou toda a humanidade tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou inclinação para o pecado. Não somente isso contaminou toda a humanidade, e aqui Romanos capítulo de número 3, versículo 10, diz que não há um justo sequer, e na complementariedade, Paulo no capítulo 3, ainda versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A natureza moral foi corrompida e o coração humano tornou-se enganoso e perverso. Sobre essa questão, pastor, é interessante destacar o que está escrito aqui no primeiro subtópico do segundo ponto da lição, que fala sobre essa questão da responsabilidade humana e do livre-arbítrio, e o autor da lição diz que, como consequência da sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal, e todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e também versículo 12, é muito claro quando fala desta geração, quando diz que "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente." E no versículo 12 do capítulo 6 ainda diz que "E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a face da terra." Então perceba que a corrupção, ela entrou na humanidade, ou seja, todos nós que somos descendentes de Adão já nascemos com essa natureza pecaminosa e inclinados ao pecado. E isso é importante destacar, que o homem ele não está isento de pecar. A diferença de Cristo, que nasceu sem pecado, e por isso foi necessário Cristo nascer de uma forma diferente, ele foi gerado dentro do ventre de Maria pelo Espírito Santo, para não poder estar herdando essa natureza pecaminosa que todo homem ele herda ao ser gerado. Então, a única exceção na experiência humana de um ser humano que não está dentro dessa condição, todos pecarem destituídos estão da glória de Deus, é Jesus. Que a diferença da humanidade de Jesus para a nossa humanidade é que a humanidade de Jesus não experimentou o pecado. Por mais prodigiosos que tenham sido a relação de Deus com qualquer ser humano, à exceção de Jesus, toda esta relação ela se dá debaixo da graça de Deus. Não porque nenhum destes homens tenham alcançado uma santidade tal que com isso tenha sido os seus atos meritórios desta relação. Ao contrário, inclusive Jó, é descrito no livro de Jó, a gente percebe que desde Adão até o último que comporá os redimidos que estarão na eternidade com Cristo, todos estarão lá, exclusivamente pelo mérito de Cristo. Perfeito, pastor. E é interessante dizer de que já em Gênesis 3:15, o Senhor já fez essa promessa. O Senhor prometeu de que da semente da mulher nasceria um. E é interessante você observar essa expressão, semente da mulher. Por que semente da mulher?
Semente fala de descendência, obviamente. Mas vamos olhar para uma questão mais estrita, pastor, mais específica. Na realidade, a semente está no homem. Biologicamente falando. Biologicamente falando. Por isso que o anjo, quando foi para Maria, disse: Maria, o ente que está em ti, gerado, é santo. Ele estava dizendo, olha, ele não possui a semente humana. Ele não possui o sêmen. É por isso que lá no texto de Pedro, pastor, primeira carta, salvo engano, ele fala da expressão espermatocói. É a semente de Deus. E ele diz que essa semente de Deus que foi dada em Cristo, aqueles que nascem de novo, recebem a mesma semente. E ele diz que nós temos a natureza dele. E qual é a natureza dele? Santa. Então nós recebemos essa santidade por derivação. Que coisa interessante. Nós somos pecadores por natureza em Adão e por prática em nós mesmos. Mas quando aceitamos a Cristo, que isso é algo mais futuro, na lição vai se falar em outras lições, mas só para fazer um link com o que eu quero dizer, essa natureza que é de Cristo é passada para nós. Por quê? Porque a natureza dele é pura. O escritor aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecado. achou em nada pecado algum. Por quê? E quando o senhor falou aqui, pastor, eu achei bastante interessante, o senhor fez um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado puro, reto. Lá está escrito no livro de Eclesiastes 7:29, de que o homem foi criado reto, puro. Reto no sentido de não ter curvas, né? De não ter defeitos. A gente já falou que essa retidão é derivada. Mas esse Adão pecou. Só que esse Adão pecou, pastor, só com um adversário, que foi o adversário chamado Satanás, o adversário externo. Não estava interno, porque a natureza pecaminosa não havia. Mas Cristo enfrentou dois adversários externos, além do próprio Satanás, enfrentou o sistema que é chamado de mundo. Na época de Adão não tinha os fariseus, não tinha os saduceus, não tinha pensamentos filosóficos que fossem interferir na sua decisão. Verdade. Já no período de Cristo, sim. Mas por isso a Bíblia mostra a sua superioridade, né? Não há defeito algum. Quando o anjo diz, esse ente que está em ti é santo, e o escritor aos Hebreus diz de que ele foi tentado em tudo, mas não pecou, mostra que Adão falhou e Cristo restaurou a falha que não era dele, era do próprio Adão, mostrando que Adão poderia também ter vencido. Mas pela sua livre escolha, pelo exercício do seu livre-arbítrio, ele não conseguiu vencer, fracassou, mas Cristo também, por seu livre-arbítrio, mostrou que era possível vencer o pecado. Então é glorioso mostrar esse paralelo que há entre os dois Adãos, por assim dizer. Vamos para a próxima tela. E aí a responsabilidade humana, o corpo e livre-arbítrio, a potencialização do sofrimento. Próxima tela. E aí, irmão Givanildo, a responsabilidade humana. Muito bem. Primeiro é bom nós lembrarmos, né, que é possível que surja essa pergunta, geralmente os novos convertidos fazem. Por que Deus colocou aquela árvore ali, se Deus é onisciente, sabia que o homem iria comer do fruto, né? E é bom nós lembrarmos que Deus queria a adoração voluntária, genuína, a obediência de Adão. Aquela árvore estava ali como um teste, não era Deus querendo que ele comesse do fruto, mas era um teste, né? E eu costumo sempre usar esse exemplo, queria pedir permissão ao senhor para contar que quando nós, pais, compramos para as nossas filhas aquela bonequinha que ela fala, né? Quando se aciona o dispositivo, aquela bonequinha diz, sei lá, mamãe eu te amo, vamos brincar. E as crianças ficam encantadas, mas para nós a gente sabe que aquilo foi programado. Deus não queria programar Adão para acionar um dispositivo e ele obedecer a Deus. Deus queria que essa adoração, esse serviço, esse amor, essa devoção fosse voluntário e espontâneo. Então Deus dotou o homem de livre-arbítrio com essa capacidade de escolher entre querer ou não adorar a Deus. Aí o pastor Silas Queiroz, na página de número 48 do seu livro Corpo, Alma e Espírito, ele diz, mas apesar de todo ser humano nascer com tendência ou inclinação para o pecado, ou seja, depois da queda, né, continua dotado de livre-arbítrio. Por isso, a queda não serve como justificativa para qualquer atitude de degradação do corpo. Ou seja, ninguém deve usar essa inclinação, essa natureza caída para dizer assim, eu vou pecar. E Paulo fala sobre isso, né, em Romanos, capítulo de número 6, né, Paulo falando exatamente sobre
esse assunto, ele falando sobre que a graça nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, o que Paulo está dizendo é que a gente não deve usar essa justificativa, né? Assim, já que eu tenho a natureza caída, adâmica, pecaminosa, então eu vou pecar porque eu já nasci assim, fui criado assim. Não. Apesar dessa natureza caída, adâmica ou pecaminosa, o desejo de Deus é que nós venhamos vencer a tentação e o pecado. E ninguém melhor do que Deus para falar isso. Foi isso que Deus disse a Caim, Gênesis capítulo de número 4, versículos 6 e 7. Quando Caim ofereceu uma oferta que Deus não recebeu, e Deus não recebeu porque ele não fez da forma correta. Não é assim? Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a de Caim. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que Deus estava dizendo a Caim era que ele poderia vencer aquela tentação, que mesmo com essa inclinação, mesmo com essa natureza caída ou pecaminosa, não deve ser uma justificativa para nós vivermos em pecado. Pastor, e se o senhor me permite, essa fala do professor Joanildo mostra essa possibilidade do exercício do livre-arbítrio depois da queda. Sim. Mas nós temos um texto que mostra antes da queda. O capítulo 3 de Gênesis, quando o Senhor disse assim, versículo 14, então disse o Senhor, capítulo 2, desculpe, me corrijo, capítulo 2, versículo 15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Isso aqui é Deus dizendo, você pode fazer isso. Mas em seguida aparece o primeiro não na Bíblia, quando Deus diz assim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. É a primeira vez que aparece a expressão lo no hebraico, que é não. Então veja que Deus disse, olha, tu podes comer ou não comer. Isso é antes da queda, livre-arbítrio. Depois da queda é quando chega aqui a história que o professor acabou de ler, que é a de Caim, quando o Senhor disse, tu pecaste, mas o pecado está à porta, mas tu podes ainda dominá-lo. Escolhendo ou não fazer aquilo que o pecado te inclina. Então nós temos um exemplo em 2 capítulos da Bíblia, antes da queda, e depois. O livre-arbítrio, a possibilidade de escolha e depois da queda. E o texto que o senhor citou, eu queria voltar a ele, capítulo 6 de Romanos, mostra a situação de uma pessoa já regenerada, e mesmo regenerada, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo sendo batizado em águas, Paulo diz, é possível você voltar à sua vida anterior. Veja, capítulo 6, versículos 10 ao 13, diz o seguinte, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E aqui a gente vê o texto claramente apontando de que é possível sim que o indivíduo, ele mesmo nascido de novo, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo sendo batizado em águas, ele pode sim deliberadamente voltar à mesma condição que antes de conhecer a Cristo, a partir apenas de um único dispositivo, a sua vontade de fazer dessa forma, né, irmão? Positivo, pastor. Veja que Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 22
a seguir, ele diz que quanto ao trato passado, ou seja, está falando da condição anterior à salvação, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Cai naquilo que o evangelista Alessandro falou. Quando nós aceitamos a Cristo, recebemos essa natureza agora de Cristo, divina, que renova essa natureza adâmica que habita em nós. E o versículo de número 24 diz: e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai... Veja que é a escolha. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então perceba que existe esse fator externo de Satanás, que Adão sofreu lá, né? E que ainda continua afetando a cada um de nós, que mesmo salvos na pessoa de Jesus, podemos decidir se queremos dar ou não vazão àquilo que Satanás coloca para nos tentar. Deuteronômio, pastor, capítulo 30, versículo 15, diz assim: o próprio Deus, vês aqui, hoje te ordeno, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. No versículo de número 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí veja o que é que Deus diz: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. Então, quando Deus diz escolhe, Deus está dizendo, olha, mesmo em pecado, ou mesmo na condição de caído, você pode escolher. Porque a gente, quando olha para a Bíblia, a gente percebe de que o pecado, ele corrompeu o ser humano em sua, eu diria, totalidade, mas não plenamente. Foi totalmente, mas não plenamente. Totalmente em que sentido? O corpo foi afetado, Romanos 8 e 10. A alma foi afetada, Romanos 2 e 9. O espírito foi afetado, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Isso prejudicou as faculdades do homem, as faculdades intelectivas, Isaías 1 e 3, emoções, Jeremias capítulo 17, verso 9, a sua vontade, que ela foi inclinada agora para o mal, Efésios capítulo 4, versículo 18, a sua consciência, 1 Coríntios capítulo 8, verso 7, e por que não dizer a sua própria razão, Tito 1 e 15. E quando eu falo de razão, eu falo de liberdade também, porque Tito 3 e 3 mostra isso. Então, o homem foi afetado em toda a sua constituição, mas não plenamente, totalmente, mas não plenamente. É quando na Reforma Protestante, pastor, no século XVI, alguns reformadores vão cunhar um termo semen divinitatis, a semente de Deus. Apesar da queda humana, aquela imagem de Deus que foi implantada no ser humano, ainda há resquícios dessa imagem lá. O pastor Severino Pedro da Silva fala sobre isso também no seu livro, Um Homem, Corpo, Alma e Espírito. Ele diz que há centelhas, essa expressão talvez alguém não entenda, mas centelhas é gotículas, né? Há centelhas de Deus no homem. E Jesus disse isso. Quando Jesus olhou para os fariseus e saduceus, Jesus disse assim: vocês são maus, mas sabem fazer coisas boas. E o que é isso, se não um resquício, pastor? Talvez essa palavra não seja mais refinada, mas uma sombra de que essa imagem de Deus não foi erradicada totalmente no homem depois da queda. Ela foi danificada, ela foi, como diz a declaração de fé, manchada, ela foi maculada, mas ela não foi anulada, como uma corrente teológica diz, que o homem foi depravado totalmente ao ponto de não poder nem escolher, né? Então, a Bíblia mostra isso claramente. Esse texto de Deuteronômio aqui é fantástico. Deus dizendo: eu te proponho a vida e a morte, o bem e a maldição. E Deus é tão maravilhoso que Deus dá uma dica. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. E esses esclarecimentos que o senhor trouxe aqui foi de uma grande relevância, considerando que existem algumas pessoas que, quando se fala de pecado, entendem de maneira equivocada a partir do texto de Ezequiel 18, quando está lá o texto, toda alma que pecar essa morrerá, e eu já ouvi alguém até defender de que toda a questão do pecado está circunscrito à dimensão da alma. Como o espírito está ligado a Deus e o corpo aqui ele não tem vida sem, sem a alma, sem a parte imaterial, então diz, olha, toda a questão do pecado está relacionado à alma. Só que
como foi exposto aqui, como está sendo estudado durante esse trimestre, não tem como fracionar isso. Sim. Não tem como dizer assim, olha, isso aqui é responsabilidade, que esse pecado só atingiu na alma, esse pecado só atingiu o espírito, esse pecado só atingiu o corpo, porque o homem, ele tem essa dimensão tricotômica. Sim. É claro que, como já falamos aqui diversas vezes, para efeito didático, pedagógico, se faz essa separação, mas o homem é um ser completo. Isso. Tanto é que tanto os ímpios como os justos, para adentrarem a eternidade com Deus ou sem Deus, terão que ressuscitar. Exato. Então, você não tem como falar do pecado só na alma, como alguns distorcidamente entendem o texto lá de Ezequiel 18, porque ali é uma característica, como já comentamos aqui em programas anteriores, sobre uma característica que há muito nas Escrituras, tomar parte por um todo. Do mesmo jeito que Salomão disse, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Salomão está falando do indivíduo como um todo, não está falando que o indivíduo devia entrar. Até um irmão de maneira cômica disse assim, Salomão está dizendo que a gente deve plantar bananeira para entrar na igreja? Para entrar na igreja, não. Ele está falando, embora que o termo ali seja usado pé, guarda o teu pé, ele está falando do indivíduo como um todo, está falando da reverência. O princípio de santidade, né? Está falando da santidade. Então, são essas coisas que às vezes, são coisas pequenas que às vezes as pessoas acabam se atrapalhando, né? Alguém já disse que as pessoas geralmente tropeçam em coisas pequenas, porque em coisas grandes elas já enxergam. Mas vamos para o nosso rápido intervalo, nós voltamos já já, não saia daí. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a terceira lição, que tem como título O Corpo e as Consequências do Pecado. E no bloco anterior nós comentamos aqui o segundo tópico de nossa lição e agora nós vamos avançar para o comentário do terceiro tópico e conclusão do nosso programa. Vamos para a próxima tela, por favor. Do abatimento à glorificação. A realidade das enfermidades, segundo o subtópico, enfado e canseira. Terceiro subtópico, o corpo glorificado. Vamos para a próxima tela. Próxima tela nós temos do abatimento à glorificação. Irmão Givanildo. Muito bem, então nós, como percebemos, depois que o pecado entrou no mundo, né, uma série de sequelas ele trouxe para a humanidade, né, enfermidades, dores, doenças, inclusive a morte, né. Nós podemos dizer que tudo de ruim que existe no mundo é uma consequência direta ou indireta do pecado, inclusive as doenças, as enfermidades. E o pastor Silas Queiroz, no seu livro Corpo, Alma e Espírito, página 51, ele disse que as doenças também passaram a fazer parte da vida humana como consequência do pecado. Ou seja, o desejo de Deus é que o homem vivesse, desfrutasse de saúde todos os dias da sua vida, né? Então, elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistema do corpo em decorrência de causas internas e externas. Estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Então, o homem agora tornou-se sujeito às dores, às enfermidades e também sujeito à morte, né? A morte espiritual, a morte física e, inclusive, a morte eterna. E o momento é oportuno, pastor, para que nós pudéssemos dar também uma sugestão aos professores, porque o texto de Eclesiastes, capítulo de número 12, que está na leitura bíblica em classe, versículos 1 a 7, ele não é tão claro na Bíblia, na versão Almeida Revista e Corrigida, né? Nós sugerimos que os professores leiam esse texto, de preferência ou na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, ou mesmo na Bíblia Viva, né? Então, por exemplo, o texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 1, que está na nossa leitura bíblica em classe, diz, na leitura corrigida, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Em outras palavras, está dizendo assim, lembrem quando você é jovem, porque vai chegar a velhice, né? Então, por exemplo, antes que se escureça o sol
e a luz e a lua e as estrelas. Na verdade, o que escurece não é o sol, é a vista, né? O homem vai envelhecendo, vai perdendo as suas faculdades, né? Ele vai perdendo a visão. Versículo 3, no dia em que tremerem os guardas da casa. Quem são os guardas da casa? São os braços. E se curvem os homens fortes. Quem são esses homens fortes? As pernas. E cessarem os moedores, que são os dentes já não vão trabalhar perfeitamente, né? Por já serem poucos. E se escurecem os que olham pelas janelas, ou seja, a vista vai escurecer. Tudo isso aqui é consequência do pecado, né? Ou seja, veio a degeneração, a velhice, as enfermidades, né? O enfado, a canseira, uma série de consequências maléficas que sobreveio à humanidade exatamente por conta da queda. Versículo 4 diz, e as duas portas da rua se fecharem, que são os lábios, por causa do baixo ruído da moedura, ou seja, os dentes. A pessoa, quando vai chegando à velhice, já não tem os dentes perfeitos, já não se alimenta bem como outrora, né? E se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem, ou seja, os pássaros vão cantar, mas os ouvidos, a audição já não está perfeita, não é assim? Versículo 5, como também quando temerem o que está no alto, vê o receio, o medo, as fobias, por conta das alturas, né? E houver espantos no caminho, florescer a amendoeira, o cabelo vai ficar branco, enfim. Então esse texto de Eclesiastes 12, ele será mais perfeitamente compreendido, né? Se nós lermos na Bíblia Viva ou na NTLH, que fala exatamente sobre essa degeneração do ser humano por conta do pecado. Então Deus criou o homem, né, para viver em harmonia, em paz com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com a natureza. Esse era o projeto original de Deus para o homem, mas por conta da queda, por conta do pecado, vieram as dores, as enfermidades, o sofrimento e, inclusive, a morte. É sobre isso que fala o pastor Silas Queiroz. E é importante lembrar que o professor, né, ter sempre várias traduções da Bíblia, né, que ajudam, auxiliam, na compreensão do texto principalmente bíblico. Essas traduções de equivalência dinâmica, né, Exato. Que atualizam a linguagem, que Isso. o texto lá de Eclesiastes é um texto poético, É um texto poético, só que uma poesia oriental, que para nós ocidentais, quando nos deparamos, evangelista, com essas poesias orientais, para a gente não tem muito sentido, porque eles não seguem a lógica ocidental poética, né? Uhum. A forma como o hebreu oriental entendia ou percebe o mundo não é a forma Que como nós entendemos. percebemos o mundo. Que a nossa influência é uma influência muito mais grega, muito mais aristotélica, platônica e tal. E a mentalidade oriental, ele não segue essa dinâmica. Então, as diversas traduções, elas ajudam, não vão somando, uma contribui com uma coisa, outra contribui com outra, e é importante que o professor, ele tenha essa, pelo menos no mínimo aí umas 3 traduções, versões da Bíblia aí, para poder fazer comparações textuais. Sim, pastor. E em relação a essa questão de ter versões da Bíblia diferentes, hoje, graças a Deus, com a tecnologia, é possível você ter na palma da mão diversas traduções, Verdade. custo zero. Sim. Existem aplicativos, por exemplo, nós não vamos fazer nenhum tipo de merchan aqui, não é? Mas existem vários aplicativos que você pode baixar e ali tem 10, 12, 15 traduções. Antigamente, 30 anos atrás, precisaria ter um custo imenso para comprar Verdade. Bíblias com várias traduções. Hoje, você consegue ter isso na palma da mão, isso facilita muito. Pode se passar para um grupo de WhatsApp, você copia lá, o professor copia e manda em várias versões, não é? Então isso vai facilitar bastante, pastor, sem sombra de dúvida. Agora eu queria, pastor, pedir a sua licença para, quando os senhores estavam falando aqui, a mente da gente fica trabalhando, né? Não tem, assim, a ver diretamente com o texto que o professor Givanildo falou, mas me veio na mente, eu acho pertinente dizer que cabe nessa lição. Já que nós estamos falando sobre o corpo e as consequências do pecado, é bom a gente lembrar de que o pecado não tem origem na pessoa de Deus, pastor. Isso cabia lá no primeiro bloco, né? Mais uma coisa ou outra a gente terminou esquecendo. A Bíblia nos mostra que ele é puro. Isso está em Abacuque, capítulo 1, versículo de número 13. A Bíblia nos mostra de que Deus é luz. Ele é a luz. Ele é a luz. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 15. A Bíblia nos diz de que ele é uma rocha perfeita e nenhum erro ou falha há nele. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4.
Por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque nós já citamos aqui de forma indireta uma corrente teológica que atribui a queda e as escolhas do homem até uma determinação divina. Isso é ferir com a santidade de Deus. O pecado entrou no mundo, como já foi dito, por uma livre escolha do homem, e as consequências desse pecado vêm porque Deus é justo. E Deus, como é justo, não pode olhar o mal e não agir. Então, eu acredito que essa informação, peço até desculpa ao senhor, porque está meio que deslocada, não do contexto, mas desse bloco agora. Mas me veio na mente e eu disse, eu vou falar, porque eu acredito que alguém pode ouvir e trazer até responder alguma dúvida em sala de aula, pastor. Então, mas aí, evangelista, está dentro do contexto que estão falando das consequências do pecado. Um outro detalhe também que eu me lembrei agora, é que mesmo os cristãos nascidos de novo, eles estão dentro dessa mesma regra. E por que nós comentamos isso? Porque existe outra corrente teológica que durante muito tempo, hoje menos, mas já houve um momento, por exemplo, ali na década de 90, nos anos 2000, que causou muito problema no cenário brasileiro, sobretudo no universo pentecostal, a doutrina em que dizia que o crente não adoece. O crente não adoece, o crente não tem doenças, porque Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e aí aquele jargão, né? Então não diga minha enfermidade, diga a enfermidade que está em mim. Rejeite isso, decrete, rejeite, porque a enfermidade não é sua. Só que isso demonstrava e demonstra, né, para aqueles que defendem isso, um completo desconhecimento do conteúdo desta lição desta semana, porque todos nós, por mais santo que o cristão seja, por mais devoto, por mais relação profunda ele tenha com Deus, mas ele está sujeito às doenças. No universo geral, as doenças vieram à existência em decorrência do pecado. Agora, claro que existem doenças que podem ser por mau hábito, não tem um bom hábito de sono, alimentação, então, repouso, entendeu? Mas, de um modo geral, o epicentro de tudo isso é o pecado. O epicentro de tudo isso é o pecado. Agora, lembrar de que, mesmo cristãos, nós podemos sim adoecer. Inclusive, o próprio autor da lição, ele cita, por exemplo, o apóstolo Paulo deixou o cooperador Trófimo, ele cita aqui no terceiro tópico de nossa lição, sobre tópico 1, ele diz o seguinte: como o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Gênesis 3:19. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto. Aí entra outra situação também, né? Eu acho que na época da pandemia tem algumas pessoas que com muito desrespeito aos pentecostais, disseram: olha, vocês não pregam a contemporaneidade dos dons, porque vocês não entram agora nos hospitais e começam a curar as pessoas, simplesmente porque o dom da cura não pertence a nenhum ser humano, pertence a Deus, a sua operosidade é Deus querer ou não realizar. Observe, Paulo foi usado por Deus para a cura de muitas pessoas, mas o texto deixa claro que ele deixou Trófimo em Mileto doente. Tem um caso também de Timóteo, né, pastor? Timóteo também. E no período da pandemia, nós vimos muitos milagres. Perfeito. Porque esse teólogo ele não vive dentro do mundo pentecostal clássico, porque se ele vivesse, ele não diria isso. Nós vimos diversos milagres acontecendo e curas, pastor. Pessoas que estavam condenadas à morte estão vivas aí, não é? E quando o senhor falou, pastor, sobre essas doenças, sabe que me veio na mente também? Doenças que não têm diretamente a ligação com o pecado, mais indireta, a questão, por exemplo, de trabalhos, né? Exercícios físicos repetitivos. O senhor falou da alimentação, né? Por exemplo, nós sabemos que existem doenças hoje que são direcionadas diretamente àquilo que nós comemos, né?
Então não está ligado diretamente à questão pecaminosa. Há doenças, por exemplo, que podem vir por acidentes. Mefibosete nasceu perfeito, mas em uma guerra que houve, no fugir da guerra, o carro passou por cima e ele ficou deficiente. Aquilo é um tipo de doença, por assim dizer. Ele ficou doente. Então, existem doenças que estão no mundo de forma indireta, de forma geral, como já foi dito aqui, a doença entrou por conta do pecado mesmo, mas a gente tem que ter esse cuidado para não entrar Os extremos são numa perigosos. teologia, como o senhor falou, a teologia do não sofrer, né? Porque sofrer é porque está em pecado, né? São dois extremos perigosos. Extremos perigosos, É um extremo perigoso é atribuir toda doença a um pecado. Sim. Assim, você está doente porque você está em pecado. Inclusive o cego lá de João, capítulo de número 9, Isso, os discípulos perguntaram, né? Exatamente. Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? assim. Jesus disse assim, olha, nem ele nem seus pais. Isso. Ou seja, essa cegueira, essa enfermidade, não é uma consequência direta ou imediata do pecado. De forma indireta, sim. Porque se não for o pecado de Adão, ninguém ia nascer deficiente visual. Isso. Mas não foi uma forma direta. Isso é um extremo perigoso, atribuir toda a doença a um pecado de forma imediata. Outro extremo perigoso é dizer que o crente não pode adoecer, porque já foi falado aqui de Trófimo, de Timóteo, né? A sogra de Pedro, E tantas pessoas. Um exemplo que eu acho que é adoeceram. claro Lázaro é adoeceu ao ponto de morrer. o rei Ezequias, capítulo 38 de Isaías, verso 1, diz que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Era um servo fiel a Deus, Isso. mas ficou isento de padecer a estava enfermidade. Exatamente. Tem um texto que eu acho fantástico, o texto de Lucas 4, quando Jesus está ali na sinagoga em Nazaré, versículo 22 em diante diz assim: todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça de que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na terra, na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Veja que isso está dentro da vontade de Deus fazer ou não fazer, e não que o indivíduo ele tenha essa habilidade de decidir no reino espiritual o que Deus deve fazer. Porque essa teologia, seja da prosperidade nesse aspecto, ou a teologia da confissão positiva, ela coloca Deus no banco, fazendo Deus de servo e fazendo do servo o Senhor. E ele é que diz o que Deus deve fazer, a hora que deve fazer, pegando exemplos do Antigo Testamento. Mesmo aquele, por exemplo, aquele exemplo lá de Elias com os profetas de Baal, profeta de Baal, que Elias fica caçoando e depois ora ao Senhor. A própria oração de Elias deixa claro que Elias, na sua oração, ele diz que estava fazendo aquilo porque Deus havia o orientado a fazer aquilo. Não é porque ele tinha uma dimensão espiritual que tudo que ele falasse acontecia, não. Porque João, na primeira epístola de João, capítulo 15, versículo 13, 14, salvo engano, João vai dizer assim: se pedimos a ele alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, não é a nossa vontade. Eu posso ter a mais profunda de todas as intimidades com Deus, mas isso não me dá direito a achar que toda hora Deus vai operar através de mim, Deus vai fazer alguma coisa através de mim, porque isso está dentro da vontade de Deus, está dentro do chamado da economia divina. Deus é que diz quando vai fazer e a hora que ele vai fazer. O exemplo que nós temos também que pode ser colocado, pastor, em relação à enfermidade, é o próprio Jó, né? A enfermidade que Satanás colocou na vida de Jó teve por permissão, por assim dizer, Deus. Sim. Ele disse: fala, toque, você vai ver que ele é fiel. Mesmo estando doente, ele permanecerá fiel. Dentro da soberania de Deus, Deus permitiu.
Senão Satanás não faria aquilo. O Senhor diz, toque na sua carne. Então foi uma permissão de Deus. Há questões, inclusive, né, no corpo, essas enfermidades, que Deus tem propósitos nisso. E não cabe a mim questioná-lo. O texto que o professor Givanildo colocou aqui de João 9 é fantástico. O Senhor disse, ele nasceu assim para a glória de Deus. Então Deus permitiu aquela enfermidade ali. Então tem coisas que nós sabemos, por exemplo, tem enfermidades que são de níveis espirituais, não é? Nós temos aquela mulher encurvada, que o texto diz que era um espírito de enfermidade há 18 anos. Nós temos aquele filho daquele homem que leva a Jesus, que era surdo, ele era mudo, né? Não falava, nem ouvia, consequentemente. Nós temos o próprio Gadareno, que ele tinha um problema mental. Eu não estou dizendo aqui que todo problema psíquico é de nível espiritual, mas naquele caso específico, sim. A gente vê enfermidades como epilepsias, loucura, que é lunático, é chamado de lunático, não é? E o encurvamento daquela coluna, né? Que aquela mulher tinha tantos outros. Então nós sabemos de que as enfermidades, elas têm vários caminhos. O certo é que um crente pode, assim como qualquer outro, passar por enfermidade. Agora o bom é porque nós cremos na cura, nós cremos que o Espírito Santo ainda hoje cura, que Deus ainda opera maravilhas e de que os dons que estão lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, estão em evidências, inclusive de curas, que está no plural, né? O pastor Antônio Gilberto dizia que é relativa a possibilidade de se referir a várias enfermidades, que eu acho bem interessante. E também, se o Senhor não curar, amém, ele dá graça para suportar, né? Perfeito. Quando ele não cura, ele dá a graça para suportar. Vamos para a próxima tela. Eu não sei se tem mais alguma tela. Aí nós temos do abatimento à glorificação, uma promessa de ressurreição. Nós temos um corpo que está sujeito ao pecado, sujeito às enfermidades, à degradação, mas, sobretudo, nós temos uma promessa de ressurreição. O corpo glorificado, que é um corpo completamente, em termos da sua dinâmica, a este corpo que nós temos hoje. Motivação para a santidade, somos motivados, mesmo em estado de pecado, numa condição de pecado que estamos, mas a Bíblia nos motiva a viver uma vida de santidade, inclusive o escritor aos Hebreus diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e a vitória definitiva sobre a morte, e não só sobre a morte, mas também sobre o pecado, que quando recebermos um corpo revestido de incorruptibilidade, é a nossa vitória sobre o pecado. Revestido de imortalidade, é a nossa vitória sobre a morte. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos 16 e 20, diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. É a vitória sobre Satanás. Evangelista Alessandro, nosso tempo já foi embora. Que conselhos o senhor dá ao professor que vai ministrar essa lição? Muito bem. Eu diria que, como sempre fazemos aqui, usar muito a Bíblia, pastor. Deixar as ilações de lado, o que fulano ou beltrano diz, mas olhar para as Escrituras, abrir a Bíblia, ler a declaração de fé, que é um instrumento que ajuda bastante junto com a lição. Temos também aqui, a superintendência sempre disponibiliza o esboço da lição, que vai ajudar bastante. Então eu diria que para essa lição ser bem prática é se restringir a essas ferramentas, pastor, porque aí a gente vai minar a possibilidade de conjecturas e até discussões que não vão levar a lugar algum. Não, Timóteo? Não, pastor. Eu diria ao professor que está dando a sua aula que nós temos o corpo, e esse corpo ele foi danificado pelo pecado e por isso as consequências do pecado. Quando ele for tratar sobre a questão das enfermidades, como disse o evangelista Alessandro, não atribuir toda enfermidade a cunho espiritual, não espiritualizar todas as coisas, mas também entender, diante do discernimento de espírito, que existem situações que vão requerer, além da intervenção do ponto de vista médico e medicamentoso, uma intervenção espiritual. E precisamos ter esse discernimento para poder tratar cada situação dentro do seu contexto. Bom, Givanildo. Eu gostaria de sugerir a verdade prática que está na lição, que é uma síntese, um resumo de tudo que vamos estudar, né? Que o
pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, alma e espírito, ou seja, afetou o relacionamento do homem com Deus, consigo mesmo, com o próximo, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Então, concluí a lição falando desse projeto, desse plano de Deus que traz a restauração do homem de forma completa, né? Porque o homem tem a esperança, né? Nós temos a esperança da ressurreição, um corpo glorioso, incorruptível, imortal, semelhante ao corpo de Jesus. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Presbítero Timóteo, o Senhor nos dá honra. Pois não, pastor. Oremos. Soberano e eterno Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma lição estudada e pedir a tua bênção sobre a vida do nosso querido pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, o evangelista Sonivaldo, a toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação, a cada um dos teus servos, Senhor, que cooperam na superintendência das escolas bíblicas dominicais, a cada direção de escola, a cada professor e a cada aluno. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a conservarmos bem o nosso corpo e fugirmos das consequências do pecado. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a terceira lição do trimestre com o título O corpo e as consequências do pecado. Na próxima semana veremos a quarta lição com o tema O corpo como templo do Espírito Santo. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.